Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal AP, Aprendendo e Praticando. E hoje eu vou trazer um vídeo para vocês ensinando como testar esse transformadorzinho aqui. É o trafinho da placa da fonte do micro-ondas, da placa eletrônica, né? Da fonte da placa. Esse trafinho eu tirei fora para a gente testar, mas ele vem assim na placa do micro-ondas. Todos os micro-ondas com fonte linear, que não é chaveada, vem com esse trafinho aqui. Então, opa, bateu aqui, desculpa aí, pessoal. Tá? Então eu tirei ele fora para a gente testar. Tá? Eu gosto de testar ele fora, dá para testar na placa também, tá? Mas eu prefiro testar fora. Ele tem um enrolamento primário e um secundário, como qualquer transformador, beleza? Deixa eu arrumar aqui, focar melhor. Tem um primário e ele tem dois secundários, tá? Então o rolamento primário normalmente tem três pinos. Só que o pino da direita aqui, do mais do extremo, ele não é usado. Então você vem aqui, você consegue ver que sai desse pino que sai esse fio e desse pino sai outro, mas desse aqui não sai fio nenhum. Então esse terminal aqui ele é solto, tá? É que se caso fosse um transformador bivolt, você usaria esses três, mas os transformadores de micro-ondas da fonte, esse transformadorzinho, o trafinho que nós chamamos, ele só vem com uma tensão, ou é 127 ou é 220. No caso aqui 120 volts, tá? Então ele tem um rolamento primário de 120 volts, um rolamento pequeno de 7 volts por 200 mA e um outro rolamento um pouquinho maior de 11 volts por 140 mA. Ou seja, são duas fontes, são duas tensões diferentes que ele fornece aqui. Acontece muito de quando é ligado em 220, um transformador de 127 volts, quando é ligado em 220 volts, ele rompe aqui o enrolamento, tá? Abre o enrolamento, aí não tem mais tensão nenhuma. Então, quando você pegar uma placa inoperante, ou seja, ela não acende de forma alguma, porque a placa do micro-ondas, quando você ligar o micro-ondas na tomada, ele já deve funcionar a placa. Você já deve ter notado isso, né? Você liga, você dá comando nenhum. Ligou na tomada, o display já acende. Quando você liga na tomada, o display não acende, tá? Você suspeite dele, tá? Desse transformadorzinho aqui. Tá? Eu vou ensinar depois técnicas para você em outros vídeos com a medição de tensão. Então, por isso que eu tirei fora, porque é um teste universal, tá? Para todos os transformadores de esses trafinhos aqui, beleza? Então, como nós temos aqui, tá? Um rolamento primário é um rolamento grande. Quanto maior a tensão do transformador, mais espiras ele tem. Quanto mais espiras ele tem, maior é a resistência. Então, no primário aqui, tá, que é alta tensão, 120 volts, nós temos uma resistência alta entre os enrolamentos. Nesse aqui de 11 volts, nós temos uma resistência menor que a de 120. Tá? E nós temos a de 7 volts, que é menor do que a de 11. Tem menos espiras. Então aqui vai ter uma resistência maior, uma menor e uma menor ainda. Tá? Nós vamos comprovar isso com o multímetro agora. Tá? Vamos lá. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Agora eu vou colocar um pouco, foi muito. Então você coloca na escala de ohmímetro, tá? Para medir resistência. Não vai colocar na escala de BIP, tá? Aqui tem que ser na escala de resistência mesmo. No BIP aqui você não vai conseguir nada. Porque esse meu multímetro aqui ele bipa até 50 ohms, por exemplo. Eu não tenho, né, nenhuma resistência aqui, acho que é abaixo de 50 ohms. Então eu venho aqui no primário e eu vou medir, ele tem que dar uma resistência. Não pode dar uma infinita, ou seja, ficar como está aqui, o overload. Você vem aqui com a ponteira, tá? O meu multímetro, ele tem escala automática de resistência. Mas no seu, você coloca aí na escala mais baixa de resistência, tá? Então ele tem que vir aqui no primário, tá? O primário dele, ele tem que dar uma resistência de 376 ohms, no meu caso, tá? Mas normalmente vai dar uma resistência próxima disso, então próxima disso, tá? Ele não vai alterar a resistência, normalmente ele não altera, ou ele vai abrir ou vai entrar em curto, tá? E no caso aqui ele está em bom estado, tá? Está dando uma resistência de 377 ohms. Normalmente vai encontrar no primário essa resistência. Então eu tenho aqui no primário, tá? 377
e 7 ohms, certo? Aí você vem aqui no secundário, são 4 terminais, porque são 2 enrolamentos independentes, como está aqui no esquema. Ele fica bem assim, ó, tá? Esses dois aqui, ó, esses 2 terminais seriam o de 7 volts e esses dois aqui o de 11. AC, tá? Aqui é tudo AC, porque não foi retificado ainda. Então, é tudo AC. Beleza? 7 volts AC, 11 volts AC. Vamos medir então a resistência aqui, tá? Primeiro, nós vamos medir se ele não está em curto o primário com o secundário. Não pode dar tem que dar uma resistência muito alta entre primário e secundário, ou seja, overload, tá? Olha aqui. Vamos medir então. Você vai colocar a ponta de prova aqui, tá? No primário para o secundário aqui, ó. Nenhuma. Tem que dar uma resistência muito alta, tá? Mega. Ó, deu nenhuma. Continua overload. Então, do primário para o secundário, ou seja, daqui para cá, ele é o isolamento galvânico, tá? Não tem contato físico. Mas às vezes dá um superaquecimento e porque o secundário é enrolado em cima do primário, tá? E acontece do esmalte do fio derreter e entrar em curto. Então por isso é interessante você fazer esse teste aqui, ó. Daqui, aqui, tá? Daqui, aqui, tá? Que ficaria assim, ó. Ó, medindo aqui, vou colocar o multímetro. Vou colocar o zoom ali. Ó, do primário aqui para o secundário. Tudo overload, ou seja, infinito. Uma resistência altíssima. Ó, tranquilo. Agora o terminal do secundário. Tá? Vamos aqui, terminal de 11 volts. Por que que eu descobri essas tensões? Olha aqui. Vem escrito no corpo dele, ó. Olha lá. Você tem a entrada, que é o primário, 120 volts. Tá? A entrada aqui, 120 volts. Deixa eu melhorar aqui minha caneta. Então nós temos aqui uma entrada, 120 volts. Temos uma tensão menor de 7 volts e um pouquinho maior, 11 volts, no secundário. Tá? Por isso que eu descobri e fiz o esquema dele lá. Tá? 7 volts ele fornece no máximo 200 mA e 11 volts 140 mA. Então é uma corrente bem baixa que ele oferece. E se tiver um curto-circuito aqui no secundário, vai queimar rapidinho. Tá? Então agora nós vamos testar, já testamos o primário, nós vamos testar a resistência do secundário. O de 11 volts, que é esse terminalzinho aqui, ó, tá me dando 10,9 ohms, tá? 10,9 ohms. E o pequenininho, de 7 volts, tá me dando 4,6 ohms, tá? 4,6 ohms, né? Então, veja que ele tem uma relação de espiras. Como aqui é 11 volts, aqui é 7, é praticamente a metade, quase a metade. Olha aqui, se eu arredondar aqui para 11 e aqui para 5, você vê que bateu, né? O rolamento aqui é menor, maior. Então ele está me dizendo que está tudo ok com o transformador, tá? Mas não se preocupe com esses valores de resistência, porque você nunca vai saber correto quantos ohms vai dar. O que tem que acontecer é o seguinte, tem que dar uma resistência baixa, mas não zero, tá? Às vezes, né, pode acontecer uma resistência diferente dessa minha que eu medi, mas em cada enrolamento tem que haver uma resistência baixa, tá? Como aqui, ó. Né, vou repetir o teste, né? Ó, uma resistência de 10,5 e uma resistência de, de 4,6. Não poderia ter dado aqui assim infinito overload, tá? Tem que dar uma resistência baixa em cada um deles, dizendo que a minha espira está ok, não está rompida. Aí eu testo os dois secundários um com o outro, não pode
a resistência tem que ficar altíssima, não pode dar resistência baixa, ó. Vou testar aqui o primeiro, tá? Primeiro aqui com o do meio aqui, ó. Não acusou nada e nem com o do extremo. Agora eu pego o segundo aqui, meço com o do meio e meço com o extremo. Também não tem contato nenhum. Esses dois que não tem contato nenhum. Se houver um aquecimento, eu repito, tá? Essa bobina pode entrar em curto com essa, tá? Aí o trafinho não vai fornecer tensão, tá, para a fonte, não vai funcionar e vai dar uma resistência baixa entre os enrolamentos aqui. É o que não está acontecendo, olha lá. A gente não tem uma resistência baixa, mas sim uma resistência bem alta. Eu encostei a mão aqui, ele pegou ali, ó. Aí a minha mão, ó, tá vendo? Então você tem que cuidar, não pode encostar os dedos, ó. Só o teu dedo já vai dar 7 mega ali, ó. Tá? Então você vem aqui, encosta aqui, ó. Não dá nada entre os enrolamentos. Mas o enrolamento de maior tensão, tá? Tá dando próximo de 11 ohms. E o de menor tensão, 5 ohms, certo? Vamos testar ele na placa agora.